castelo forte é o nosso Deus. Eu convido você a abrir as Escrituras no livro dos Salmos, Salmo de número 119, verso de número 160. Por falar no Salmo 119, qual é mesmo o tema da igreja? O tema anual da igreja? Mas e se a gente falar assim bonito, como é que fica o tema da igreja? Ok, pastor Wendel, eu estou achando que o pessoal é tímido, pastor Wendel. Assim, está tímido com o pastor, é para falar com força. É isso mesmo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo de número 119, versículo 160, diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Eis a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Vamos aqui, como introdução, verificar ou relembrar alguns conceitos existentes na sociedade acerca da divindade ou até mesmo da ausência de divindade. Por exemplo, o ateísmo. O ateísmo ele vai dizer que Deus não existe. Ele vai negar a existência de qualquer pessoa com vontade, com moral, com propósito, com sabedoria superior e acima do natural. Ele vai negar a existência do sobrenatural. É o ateu. O ateu ele vai dizer Deus não existe. O Salmo 14, no versículo 1, já nos mostra a figura do ateu, né? Disse o nércio no seu coração, não há Deus. Então, nós temos o ateu chamado teórico. Mas nós temos também o ateu prático. O ateu prático, ele não diz aquilo que o ateu teórico afirma. O ateu prático, ele até diz, graças a Deus. Ele até diz, vá com Deus. Ele até diz, Deus te abençoe. O que o ateu prático não faz é obedecer a Deus, é seguir a Deus, é honrar a Deus, é ter prazer na lei de Deus. Ele menciona Deus dos lábios e não há nenhuma conexão com o coração. E aí um grande perigo. Em muitas igrejas nós temos muitos ateus práticos, pessoas que falam acerca de Deus, mas não vivem de conformidade com a vontade de Deus. Então é um grande perigo. Não basta só que nós sejamos contrários aos ateus teóricos. É necessário que alertemos sobre o perigo de agirmos como um ateu prático. O segundo conceito é o conceito politeísta, é o politeísmo. O politeísmo ele vai dizer o seguinte: existem vários deuses e todos os deuses estão no mesmo patamar. Não existe uma hierarquia. Então você tem Deus ou divindades para todos os gostos, para todas as predileções. Então alguém que é politeísta não é um ateu. O ateu vai dizer Deus não existe. O politeísta vai dizer existem vários deuses. Aquele que admite a existência de vários deuses, porém há um que é superior, há um que governa, há um que manda, é conhecido como enoteísta ou praticante do enoteísmo. Ele admite a existência de vários deuses, porém há um que é superior aos demais. Já o panteísta, ele vai dizer o seguinte: Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está na árvore, Deus está no peixe, Deus está nas estrelas, Deus está nas flores, Deus está no homem e tudo compõe a divindade, porque tudo constitui-se numa partícula, numa emanação da divindade. O deísta, ele vai dizer o seguinte: não,
Existe um Deus que criou todas as coisas. Porém, esse Deus não interage com a sua criação. Esse Deus não interfere na ordem natural por ele estabelecida. O mundo segue conforme as leis da natureza que foram criadas por Deus quando ele criou todas as coisas. Porém, Deus afastou-se da sua criação, Deus vive a sua vida e a criação vive a sua vida, os seus problemas, as suas complexidades. Portanto, um deísta, ele não acredita no sobrenatural. Ele não acredita na existência de milagres. Perceba que ele não nega a existência de Deus. O que ele diz é que Deus criou todas as coisas e deu as costas para a sua criação. E deixou a sua criação seguir sozinha ao seu bel prazer. Bom, nós somos teístas cristãos. Nós cremos na existência de um só Deus. Nós não somos ateus, nós não somos politeístas, nós não somos enoteístas. Nós cremos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E completamente diferente dos deístas, nós cremos que Deus interage com a sua criação. Nós cremos que Deus se deu a conhecer a sua criação. Nós cremos que Deus usa as leis naturais e ele interfere sobrenaturalmente conforme o seu propósito. Nós cremos na existência dos milagres. Alguém enfermo, já desenganado pela ciência, pelos meios chamados ordinários, e Deus, livre, soberano e graciosamente, é servido em curar. Não existe uma explicação científica para aquilo. Nós cremos em Deus, um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que criou todas as coisas e que por sua providência governa todas as coisas, que não deu as costas à sua criação e que livremente se deu a conhecer, livremente se revelou. A partir daí, nós começamos então a conhecer, conforme nos é apresentado nas Escrituras, como Deus se deu a conhecer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com os meus irmãos é a respeito de um conceito chamado acomodação. O que traz o conceito de acomodação? É que Deus, sendo Criador, é que Deus, sendo supremo, é que Deus, sendo eterno, se deu a conhecer a sua criatura, que é finita, que é limitada. Como é que o ilimitado se comunica com o limitado? Como é que o Criador se comunica com a criatura? Obviamente que o Criador precisa rebaixar-se para fazer-se compreender a sua criatura. É o que nós chamamos na teologia de acomodação. Então, nós temos aqui da parte de um teólogo britânico chamado Alistair McGrath, ele diz assim: Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana. Então, Deus não falou com os nossos primeiros pais no Éden e posteriormente com os patriarcas numa linguagem celestial. Ele falou numa linguagem humana. Ele se deu a conhecer usando a linguagem dos homens. Isso é muito importante. Embora possam ser fragmentadas e imperfeitas, as palavras possuem capacidade de funcionar como um meio através do qual Deus é capaz de se revelar e propiciar um encontro transformador entre o Cristo ressuscitado e aquele que crê.
Então, nós estamos conscientes de que as palavras são limitadas. Nós estamos conscientes de que as palavras, elas possuem o seu tempo de validade. Mas é por meio desse instrumento, a linguagem humana, que Deus foi servido em comunicar-se. E aqui eu já adianto algo. A revelação de Deus, ela não tem o caráter de satisfazer a nossa curiosidade. A revelação de Deus, ela não deve ser usada para a nossa especulação. Não. A revelação de Deus no Éden, antes do homem pecar, era a sua apresentação acerca do seu ser e do seu propósito. Aquela revelação nós podemos dizer que não tinha um caráter redentivo, mas pós-queda, a revelação tem um caráter redentivo e santificador. Portanto, meus amados irmãos, o que temos revelado da parte de Deus para o nosso conhecimento não é para a nossa especulação, não é para a satisfação da nossa curiosidade, é para que recebamos com temor e tremor. E pela revelação de Deus, conheçamos a sua salvação na pessoa de Cristo e andemos em novidade de vida. Então, o que nós temos da parte de Deus é uma mensagem que nos aponta a salvação. Pense nisso, como isso é glorioso, como isso é a demonstração do amor de Deus. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um manual para satisfazer as suas curiosidades, que a Bíblia é um manual para a nossa especulação. Não, a Bíblia, que é o registro da revelação, nos aponta o Filho, e o Filho nos aponta o Pai. E nós assim conhecemos a grande salvação que Deus nos preparou na pessoa bendita do seu Filho. Então vejamos aqui alguns aspectos desta ideia da acomodação. O primeiro aspecto é o antropomorfismo. O que é isso? Atribuir a Deus características que são próprias dos homens. Então, nós falamos acerca da boca de Deus, nós falamos acerca dos olhos de Deus, nós falamos acerca das mãos de Deus, nós falamos acerca dos pés de Deus. Só que Deus não tem boca, Deus não tem olhos, Deus não tem mãos, Deus não tem pés, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Deus é espírito, mas essa linguagem é utilizada na Bíblia para facilitar a comunicação, para que nós possamos compreender, porque é o nosso universo que é utilizado para que a mensagem chegue, para que a mensagem seja entregue e seja recebida. Não adianta eu chegar aqui e usar palavras completamente desconhecidas do vocabulário dos meus irmãos. Se os meus irmãos não possuírem um dicionário para tradução, ninguém vai entender absolutamente nada. E aí eu vou tomar aqui, por exemplo, o diálogo, e não vou citá-lo na íntegra, de Rui Barbosa com um ladrão. O ladrão adentrou a sua residência e pegou as suas galinhas. Rui Barbosa pegou o ladrão no exato momento. Rui Barbosa fez um discurso tão elaborado para o ladrão, que no final das contas o ladrão disse para Rui Barbosa: e então, meu senhor, eu deixo as galinhas ou eu levo as galinhas? Ele não entendeu, foi nada. Então nós precisamos ter em mente que Deus fala para que a gente compreenda, para que a gente entenda, e entendendo, pratique. Depois pede para o reverendo Wendel pegar aí o discurso de Rui Barbosa com o ladrão, vocês vão gostar, é uma coisa interessantíssima. Então, a primeira coisa é o antropomorfismo. A segunda coisa é o antropopatismo. O que é isso? Atribuir a Deus sentimentos que são nossos. Volto a enfatizar isso por analogia. Então nós falamos do amor de Deus, nós falamos da ira de Deus, nós falamos da alegria de Deus, nós falamos da tristeza de Deus, e até mesmo chegamos a usar uma expressão para Deus
que não é própria do seu ser, mas nos ajuda, dada as limitações e as diferenças, numa compreensão aproximada, que é arrependimento. Nós chegamos a dizer que Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Então a palavra é utilizada para nos apresentar, ainda que à distância, um sentimento no coração da divindade. Ou, olha aqui, coração, né? Olha aí, tá vendo? Eu usei essa palavra, coração. Deus não tem coração. Então é para a compreensão. Bom, você tem o antropomorfismo, você tem o antropopatismo, que são elementos dentro dessa questão da acomodação, mas certamente o maior e melhor exemplo da acomodação para a comunicação da mensagem redentora é a encarnação. Como é que diz João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então você tem aí uma demonstração da divindade de Cristo. Mas quando chega no versículo 14, nós temos o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nós temos a divindade e aqui nós temos a humanidade. Então Cristo assumiu a nossa natureza, se fez um de nós, para que nós pudéssemos ter uma melhor, mais ampla compreensão acerca do ser de Deus, do seu propósito, da sua vontade. É óbvio que a encarnação traz consigo outros desdobramentos, mas por ora eu estou me atendo à questão da apresentação, acerca da comunicação. Jesus disse, eu e o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é a forma perfeita de comunicação da parte de Deus para que o ser humano possa ter uma melhor compreensão acerca da verdade. O reformador João Calvino disse assim, pois quem, mesmo os de parco entendimento, não percebe que Deus assim fala conosco como que a balbuciar, como amas costumam fazer com as crianças. Por isso, formas de expressão como essas não exprimem de maneira clara e precisa tanto o que Deus é, quanto lhe acomodam o conhecimento à pobreza da nossa compreensão. Para que assim suceda, é necessário que ele desça muito abaixo de sua excelsitude. Então, o que Calvino está dizendo é que para Deus nos comunicar a sua vontade, ele se abaixou, ou ele se rebaixou, à semelhança da ação de uma mãe ensinando o seu bebê a pronunciar as primeiras palavras ou a balbuciar. Tomo como exemplo o Dedé, conhecido, famoso aqui na igreja, né? Que é o André. Então, o André, ele não pode ouvir uma palavra, ele está enriquecendo o vocabulário dele. E ontem ele, boa parte do tempo, pastor, pastor, pastor. E quando a gente vai falar com o André, o que é que nós fazemos? Nós descemos até onde ele se encontra. Ninguém fala com o André de forma erudita, de forma rebuscada. Falamos com o André para que ele compreenda. E ontem eu estabeleci um diálogo com ele. É isso mesmo? E cada vez que ele fazia alguma coisa, eu perguntava, é isso mesmo? E ele repetia, é isso mesmo. Então, é assim que Deus se comunica conosco. Quando nós nos deparamos com a sua palavra, a Bíblia, nós precisamos perceber que a Bíblia é a manifestação do amor de Deus por nós, porque ela é o registro da comunicação, e para comunicar-se conosco, Deus desceu, Deus se rebaixou,
Deus balbuciou palavras para que nós pudéssemos entender e que por meio dessa compreensão, pela ação do seu Espírito, nós pudéssemos conhecê-lo e conhecendo pudéssemos temê-lo e no temor que a ele é devido com ele nos relacionarmos. E a sua revelação nos mostra a grandeza da salvação e nos proporciona a santificação. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto é que Deus se revelou livremente. Ninguém obrigou Deus a se revelar, ninguém pressionou Deus a se revelar. Deus não tinha nenhuma necessidade de revelar-se, porque é muito importante que tenhamos em mente que Deus não precisa de nós, que Deus não precisa dos seres angelicais e que Deus, na eternidade, quando nada havia ainda sido criado ou chamado à existência, o Pai relacionava-se com o Filho e com o Santo Espírito de forma perfeita, e os membros da Trindade viviam em comunhão, e nunca houve qualquer necessidade ou qualquer carência. Portanto, o fato de Deus ter sido servido em criar os seres celestiais e nos criar, ele o fez livremente. E ele poderia ter feito e não ter revelado-se, mas ele resolveu fazê-lo. Então é importante que tenhamos em mente que Deus nunca foi pressionado. Sendo os seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer Deus, nem ter comunhão com ele, a menos que ele se revele para nós, diz um estudioso chamado Millard Erickson. Nós não podemos conhecer Deus, nós não podemos pegar um microscópio, nós não podemos pegar um telescópio para estudar Deus. Jamais o conheceríamos por nossos esforços, por nosso empreendimento. Foi por amor que ele se deu a conhecer, foi por amor que ele se revelou. Nós temos a revelação anterior à queda, quando Deus estabeleceu os seus princípios, os seus estatutos, quando Deus revelou a sua vontade, e ele estabeleceu um princípio social, a constituição da família, ele estabeleceu um princípio intelectual, que é o controle, a governança do jardim, ele estabeleceu um princípio espiritual, que é a guarda de um dia a cada 7 dias. E hoje nós estamos aqui cumprindo esse princípio espiritual, que foi estabelecido lá no Éden, antes da queda. Muitos aqui são casados, têm família. Então o que é isso? É o princípio social estabelecido por Deus lá no Éden, antes da queda. Muitos aqui trabalham e estudam, muitos aqui desenvolvem o que nós chamamos de mordomia, ou seja, tudo a serviço do rei, tudo a serviço do reino. O que é isso? É aquele princípio intelectual estabelecido lá antes da queda. Então Deus se revelou antes da queda e Deus se revelou depois da queda. Antes não tinha caráter salvífico, porque o homem não havia pecado. Depois a revelação tem um caráter salvífico e de santificação. Antes de passar para o próximo ponto, vamos para as perguntas, porque vocês estão assim calados, só olhando para mim, e aí eu não sei se eu estou sendo compreendido, se a coisa está dando certo ou não. Vamos para as perguntas. Quem vai ser o primeiro? Por favor, meu irmão, em alto e bom som para que nós possamos ouvir. Importante para mim. Aham. Você é importante para Deus. Ok. Perfeito. A frase muito usada nos cânticos, você é importante para Deus. Ok. Eu vou pedir licença ao reverendo Wendel, porque esse é um assunto que diz respeito à questão litúrgica, e liturgia é de competência exclusiva do pastor da igreja. Então, a frase, ela acaba não sendo muito precisa. Por quê? Porque a importância
é uma importância atribuída e não uma importância inata. Nós não somos importantes para Deus por conta do que somos, ou de quem somos, ou do que realizamos. Porque Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Nós somos importantes, se é que eu posso usar essa expressão, que não é muito boa, e eu vou fazer aqui uma acomodação. É porque Ele resolveu atribuir a nós uma importância. E como é que eu posso explicar isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Ele olhou para nós e Ele misericordiosamente veio ao nosso encontro. Então, meu irmão, quando nós falamos que o homem tem importância para Deus, é do ponto de vista da atribuição que o próprio Deus lhe confere, e não do ponto de vista do seu valor pessoal. Mudando o que deve ser mudado, muitas pessoas cantam, segura na mão de Deus e vai. Isso não dá certo, porque se segurar na mão de Deus, a gente larga. O que dá certo, o que é correto é, com tua mão, segura bem a minha. É Deus segurando a nossa mão. Então, você que é pai, você que é mãe, quando sai com a criança para passear, você não deixa que ela segure na sua mão, porque você sabe que criança faz arte. Para ela largar a sua mão e correr, para ela largar a sua mão e dispersar, é rapidinho, qualquer coisa chama atenção. Então, o que é que o pai e a mãe, o que é que eles fazem? Eles seguram na mão da criança, é eles que seguram na mão da criança. Alguma outra contribuição, alguma outra fala dos irmãos? Se não houver agora, no segundo bloco eu vou fazer um sorteio de voluntários. O reverendo Wendel vai me socorrer. Eu vou fazer aqui um sorteio de voluntários, eu vou sortear os voluntários. Reverendo Wendel, por gentileza. Rev, eu queria que o senhor falasse o seguinte, um ponto muito importante, né, dentro dessa questão do antropopatismo, por exemplo, é lidar com as paixões, né? As nossas paixões em relação ao ser de Deus. E há algumas dúvidas, por exemplo, que é comum aos irmãos, de textos, por exemplo, não entristeçais o Espírito de Deus, né? Ou então, quando um pai ele vai corrigir o filho, ele fala, não faz isso não, que Deus fica triste, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão, porque eu acho que vai ajudar muito, especialmente aos pais, nessa questão da educação dos filhos, né? Na nossa questão cultica também, porque a gente tem essa tendência, né, de imaginar que Deus... Aí eu vou até estender um pouquinho mais para citar uma situação que eu penso que você lembra bem, que é aquela fatídica ida do Rubem Alves, né, ao Rio de Janeiro. Acho que na época o senhor não estava lá, né, no Rio, na igreja de Copacabana. Sim. O senhor estava lá, né? Então, e ele deu uma palestra no dia da reforma, foi um absurdo, né? E naquela palestra ele disse o seguinte, ele disse que Deus, ele estava tão sozinho, tão solitário no céu, que ele resolveu se encarnar em Cristo. Aí ele usou a seguinte frase, porque ser homem é muito melhor do que ser Deus. Porque os homens se relacionam, os homens têm paixões, os homens, né? E Deus não, Deus estava só. A solidão de Deus provocou a revelação, né? Ou a encarnação, melhor dizendo. Então, só para trazer à memória esse evento que foi lamentável, né, dentro da nossa igreja, e explicar um pouquinho sobre isso. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, né? Essa questão da paixão relacionada a Deus. Ok, eu não tinha dito antes, mas já ficou combinado, é o seguinte, as perguntas fáceis são comigo, as difíceis são com eles. E como essa é difícil, quem vai responder é ele, né? Porque senão não tem graça. Mas vamos tentar aqui, depois ele conserta. Como eu disse, nós usamos uma linguagem por aproximação, né? E nós usamos essa ideia da tristeza em Deus para comunicar o desagrado de Deus com o nosso afastamento da sua palavra, né? Quando nós nos afastamos da sua palavra. Então, nós usamos esse conceito, que Deus se entristece, e a Bíblia usa esse conceito para mostrar, por aproximação, o que acontece quando nós transgredimos a sua vontade, quando nós contrariamos o seu querer.
Mas o ser de Deus, que é livre de paixões, que Deus não é afetado por nenhuma das paixões, ele não pode, de maneira nenhuma, ser atingido por isso, porque a sua glória não depende de nós. Se nós cantarmos o dia todo aqui, não vai acrescer em nada a glória de Deus. Se o mundo inteiro cantar o dia todo aqui, em nada nós vamos aumentar 1 milímetro a glória de Deus, porque a glória de Deus ela não pode ser expandida, ela não pode crescer e ela não pode diminuir, porque Deus é pleno, Deus é livre de desenvolvimento, ele nem cresce nem decresce. Deus não pode melhorar e jamais haverá de piorar, porque Deus, ele é absoluto. Então, focando nessa questão do Rubem Alves, ele fez no mesmo dia uma palestra em um instituto que já não existe, e ele disse assim: os cristãos são muito chatos. Eu não vou conseguir reproduzir na íntegra as palavras dele, mas vou reproduzir a ideia. São muito chatos, porque eles ficam falando num Deus imutável, num Deus imutável, num Deus imutável. Aí eles ficam cantando assim: glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje, para sempre, eternamente, amém, amém. Isso é coisa de gente chata. Ele disse, isso é coisa de gente chata. Deus muda, Deus avança. Não, meus irmãos, Deus não muda. Deus não pode mudar, porque ele é perfeito em si. Ele não tem nenhuma carência. Agora, quando Deus, ele é servido em permitir-nos refletir a sua glória, não é para o bem dele, é para o nosso bem. Preste bem atenção nisso. Quando Deus permite que nós possamos refletir a sua glória, é para o nosso deleite, é para a nossa alegria, é para o nosso contentamento, é para o nosso prazer, é para a nossa satisfação. É nós que nos alegramos nele, nós que nos deleitamos nele. Somos nós que perdemos o fôlego diante da sua glória, como o caso do profeta Isaías, que diante daquela teofania, ele se sentiu profundamente indigno. Por quê? Porque ele vislumbrou de uma forma muito distante a glória de Deus. E ele contemplou de uma forma muito nítida a sua miséria, o seu pecado, a sua desgraça. Quanto mais nós compreendemos que Deus é santo, que Deus é glorioso, nós compreendemos quão limitados nós somos. Da mesma forma, João na ilha de Patmos, com aquela revelação gloriosa do Cristo ressurreto. Então, é algo extraordinário. Agora, com relação ao entristecimento do Espírito, ou apagar do Espírito, nós temos que relacionar isso com a nossa santificação, com a questão da ação, com a questão da ingerência, com a questão do controle do Espírito de Deus na nossa vida. Uma breve digressão. Eleição, eterna eleição, ocorre ou ocorreu fora de nós. É uma eleição só para todo mundo, para todos os eleitos, para todo o povo de Deus. Não existe eleição de primeiro grau, eleição de segundo grau, eleição plus, eleição black, eleição platino, não existe. É uma eleição só para todos, lá na eternidade. A regeneração é dentro de nós. E é igual para todos. Não tem aqui um mais regenerado, um menos regenerado, não tem aqui um regenerado pela metade, regenerado 25%, não tem chocolate com cacau 73%.
70%, 40%, não tem regenerado 33%, não existe isso. É uma regeneração para todos e ocorre dentro de nós. Quando nós chegamos na justificação, que é uma declaração acerca da nossa condição por conta dos méritos de Cristo, é uma para todos e é fora de nós, é um ato declaratório. Deus declara os seus eleitos justificados por Cristo. A santificação, que tem início pela ação do próprio Deus, é Deus quem inicia a santificação em nós, e é algo interno, tem a nossa participação. É o único elemento, é o único elo que tem a nossa participação. Nós não temos participação na eleição, nós não temos participação na regeneração, nós não temos participação na glorificação, só temos na santificação. E aí sim, santificação, cada um tem o seu grau de amadurecimento, de progresso, de vida cristã. Não estão todos no mesmo patamar de santificação. Qual é o desejo de Deus? Qual é a sua vontade preceptiva que está na sua palavra? É que todos nós sejamos santos. É que todos nós possamos progredir, que todos nós... Quando nós não avançamos na santificação, nós o entristecemos. Por quê? Porque nós estamos fora do seu propósito. O que significa isso? Significa que nós estamos deixando que sejamos controlados pelas questões que regem o presente século, o mundo, sua agenda, as nossas predileções e não o Espírito do Senhor. Então, aí sim, há essa ideia de apagar no sentido do controle, no sentido do exercício e da vida. Mudando só aqui o que deve ser mudado, Paulo vai dizer a Timóteo, referente à sua vida ministerial, reavives o dom de Deus que há em ti. O dom é de Deus, mas o cuidado com o dom é uma responsabilidade nossa. Então nós precisamos ter isso em mente quando nós temos diante de nós a palavra de Deus. Reverendo Wendel, por gentileza. O som aqui para o pastor Wendel. Isso, obrigado. Não, é só para corroborar com o senhor, reverendo. Na terceira petição, né? Aliás, na primeira, perdão, do Pai Nosso, que é santificado seja o teu nome, aquela ideia de que como é que nós podemos tornar o nome de Deus mais santo, né? Se ele é pleno nessa perfeição. E aí os nossos irmãos puritanos nos ajudaram a entender isso, né? Porque eles disseram o seguinte, que na verdade quando nós oramos santificado seja o teu nome, não é para que o nome de Deus amplie em santidade, mas é para que nós, reconhecendo essa incapacidade de nos tornar santos, nós possamos pedir a Deus que sua graça nos habilite a esse processo de santificação, né? Então, é só para corroborar com o senhor, e aí o Catecismo Maior, na pergunta 190, diz exatamente isso, né? Na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que ele, pela sua graça, nos habilite, nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, confessá-lo, altamente estimar a ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras, tudo aquilo por meio do qual ele se dá a conhecer. Glorificá-lo em pensamentos, palavras, obras, e que ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre, e que pela sua soberania, providência, dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Então é exatamente esse aspecto, né, de que nós não estamos aumentando em Deus, mas recebendo de Deus o que ele nos dá para que nós possamos expandir em nós a imagem de Deus, né? Perfeito, pastor, exatamente. Agora, como essa revelação chega a nós? Quais são os modos da revelação? O primeiro modo, muito conhecido, é o chamado modo geral, ou a revelação geral. Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 19. Vamos fazer aqui uma verificação. Salmo de número 19.
Aqui nós temos uma amostra daquilo que nós chamamos de revelação geral. Olha o que diz o Salmo 19 aqui no seu primeiro versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a revelação geral, ela tem o nome de geral porque ela alcança todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Desde que o homem foi criado, ele já se deparou com a ordem da criação. Quando o homem foi criado, o mundo já havia sido criado e era uma testemunha a respeito do Criador. Então, a revelação geral, ela alcança todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. E nós temos a revelação geral por meio da criação. Nós temos a revelação geral por meio da história, o controle da história. Não pensemos, irmãos, que a história segue sem rumo, que a história segue sem direção. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Quando surgiu o coronavírus, quando nós tivemos esta pandemia, Deus estava no controle das coisas. Quando nós nos deparamos agora com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, entre o Hamas e Israel, Deus está no controle de todas as coisas. A história da humanidade é um testemunho eloquente de que existe um Senhor poderoso e sábio que controla todas as coisas. Então, nós podemos retornar para casa após a escola dominical tranquilos, embora não saibamos o que vai acontecer, dona Elizabeth. Mas uma coisa nós sabemos, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E isso traz paz ao nosso coração. Deus está no controle. Bom, nós temos a criação, nós temos a história e nós temos o próprio ser humano, o homem. Porque o homem traz consigo uma digital do próprio Deus. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quais são os aspectos da imagem e semelhança de Deus no homem, na sua criação, no homem e na mulher? A primeira coisa é a sede pelo transcendente. O homem tem no seu coração o que João Calvino chamou de a semente da religião. Então, o homem, ele tem sede de relacionar-se com algo superior a ele. Por conta do pecado, ele não sabe o que é esse algo superior, ele não sabe quem é esse algo superior, ele só sabe que existe, por uma questão interna, alguém que é superior a ele. E por isso você vai ver em várias culturas manifestações diferentes. Você vai ver pessoas adorando uma vaca, adorando um rato, adorando um macaco, adorando um elefante. Você vai ver pessoas cultuando o sol, cultuando a lua, reverenciando o vento, saudando o mar, saudando os trovões, os relâmpagos, a chuva. Por quê? Porque dentro dele há um clamor por um relacionamento com o sobrenatural, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe agora, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Antes de pecar, ele sabia. Depois que pecou, ele perdeu esse conhecimento de Deus. Mas há no seu coração um desejo pela vida pós a morte. Você vai encontrar nas mais diversas culturas uma aspiração pela continuidade da vida. De onde ele tem essa ideia? Essa ideia está lá no fundo, porque quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por último, um código moral. Em todas as culturas há um código de certo e de errado. Os códigos podem não se conformar de uma cultura para outra, mas existe um conhecimento de certo e de errado. Quem é que estabeleceu essa escala de valores? Foi o próprio Deus quando criou o homem. Quando ele criou o homem, ele colocou no coração do homem o desejo de relacionar-se com ele,
o desejo de ter comunhão, de ter vida na sua presença e a questão do que é certo e do que é errado. Então nós podemos conhecer a revelação geral por tudo aquilo que está criado. Nós podemos reconhecer a revelação geral pela condução da história. Nós podemos conhecer a revelação geral por nós mesmos, por possuirmos a imagem e semelhança de Deus. Ok. Contudo, a revelação geral, ela não foi projetada, ela não foi programada, ela não foi preparada para dar ao homem o conhecimento acerca da salvação. Uma árvore serve como testemunha de que existe um ser supremo que com poder e sabedoria a criou. Mas uma árvore não diz a você como você vai ser salvo. Os pássaros não vão dizer a você como você pode ser perdoado. O mar não vai dizer a você como o homem pode relacionar-se com Deus. Não. Aí somente a revelação especial. E ela é chamada de especial, diferente da revelação geral, porque ela foi dada a certas pessoas, ela foi dada em tempos específicos e em lugares específicos. Ela não ocorre todo o tempo para todas as pessoas em todos os lugares. Então, a revelação geral tem uma característica, a revelação especial tem outra. E aí sim, a revelação especial nos diz acerca de quem é Deus, acerca do seu caráter, acerca do seu propósito e como o homem pode ser salvo. Nós podemos entender a revelação especial como a automanifestação de Deus para certas pessoas em tempos e lugares definidos, permitindo que tais pessoas entrem num relacionamento redentor com Ele. Vamos ver aqui rapidinho algumas características da revelação especial. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Vejamos aqui rapidamente algumas características. E daqui a pouco eu vou fazer o sorteio dos voluntários. Vou sortear os voluntários para fazer perguntas. Rapidinho. Olha só as características. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, em primeiro lugar, nós vamos perceber que a revelação especial, ela tem um caráter particular. Deus falou aos pais pelos profetas. Ele não falou a todos. Ele falou particularmente. Ele falou especificamente. Segunda característica, ele falou progressivamente. O conhecimento de Adão era um conhecimento inferior ao conhecimento de Noé, que tinha um conhecimento, ou que teve um conhecimento inferior ao de Abraão, que Abraão teve um conhecimento inferior ao conhecimento de Moisés, e Moisés teve um conhecimento inferior ao conhecimento de Davi. Por quê? Porque a revelação vem se expandindo, ela vem progredindo, e Deus foi servido então de finalizá-la. Nós usamos essa expressão com o Apocalipse, que é o último livro, encerrou a revelação, mas ela foi progressiva. Então nós precisamos ter isso em mente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Preste atenção, nestes últimos dias, ou seja, nesta finalização, na qual nós nos inserimos, nós estamos nos últimos dias. O penúltimo ato da redenção foi o derramamento do Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi o penúltimo ato da redenção. Qual é o próximo ato da redenção? A volta de Cristo. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nesse período chamado os últimos dias. Pós-derramamento do Espírito, antes da volta de Cristo. Então,
nós somos a parte final da história. Não estou dizendo com isso que Jesus Cristo voltará na nossa geração. Eu estou dizendo que não existe mais nada na história da redenção, somente agora a volta do nosso Redentor. Todos os atos já foram devidamente processados. Bom, ela foi diversificada. O texto vai dizer que ele falou de muitas maneiras, nós vamos ver isso. Mas ela é suficiente, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, acabou, ela é suficiente. Ela é pessoal, porque Deus falou a pessoas específicas. Ela tem uma função antrópica, no sentido de valer-se daquilo que é pertinente aos homens, como, por exemplo, sonhos. E aqui, se o reverendo Wendel me permitir, já que o irmão fez aquela excelente pontuação, as pessoas costumam dizer assim, ó, os sonhos de Deus. Irmãos, Deus não sonha. Deus tem propósitos. Nós é que sonhamos. Então Deus, na sua revelação, usou o que nós chamamos de antrópica, ou seja, por meio de um sonho, Deus se deu a conhecer. Mas Deus não sonha. Só nós é que sonhamos. Deus não sonha. E a questão analógica, quando nós temos uma ideia e essa ideia faz parte do nosso mundo. Eu usei João 3,16, porque Deus amou. É fácil compreender, porque nós seres humanos também amamos. Então é fácil entender, ainda que por aproximação, o que Deus fez em nosso favor. Então, é nesse sentido. Então, são as características: particular, progressiva, diversa, suficiente, pessoal, antrópica e analógica. São as características da revelação especial de Deus. Rapidamente aqui, agora, os meios. Bom, os eventos históricos, cada evento histórico, porque Deus controla a história, tem a sua aplicação. Então você não pode entender um evento histórico registrado na Bíblia como sendo desprovido de valor. E aqui, para o que nós estamos estudando, algumas pessoas dizem assim: basta o evento, não precisa da explicação. Bastava que Deus se revelasse a Moisés ali naquela sarça ardente. Era suficiente aquilo. Nós vamos dizer, não, não é suficiente. É necessário que o evento seja explicado, porque senão cada um dá uma interpretação do evento. Então, Deus manifesta-se por meio de atos, de fatos, e Deus explica o fato. Aconteceu assim, por tal razão. Então não basta só a imagem. Nós estamos num conceito que é imagem diz tudo, né? Não, a imagem não diz tudo. Nós precisamos das palavras para que a imagem seja devidamente esclarecida, porque senão cada um aqui tem a sua interpretação da imagem. E se tem uma coisa que não há na Bíblia, é subjetividade. A Bíblia é objetiva, ela é proposicional. Deus se revela dizendo o que Ele quer. Não é o que você entende, não é o que você acha, não é o que você gosta. É o que Ele diz que é. Bom, então nós temos o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, as pragas no Egito. Foram eventos, todos eles explicados e aplicados à história da redenção. No Novo Testamento, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, o Pentecostes, a conversão de Saulo, todos esses atos, eles estão sendo devidamente explicados. Então, os eventos mostram-nos a revelação especial de Deus. Mas o que nós chamamos de discurso divino. Esse discurso pode ser audível. Nós tivemos vários exemplos de Deus falando com Adão, por exemplo, no Éden, de Deus falando com outros personagens bíblicos,
Era um discurso audível, as pessoas estavam ouvindo. Elas não estavam imaginando o que elas estavam ouvindo, elas estavam ouvindo. Mas um discurso silencioso, por meio de sonhos e visões, ou as teofanias, as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E, por último, você vai ver que eu volto ao ponto, a encarnação. A encarnação é a maneira mais ampla da revelação de Deus. A Bíblia, ela contém o registro da revelação, que é suficiente. Mas a Bíblia não nos diz tudo a respeito de Deus. Cristo é a revelação plena de Deus. Em Cristo nós temos a manifestação plena de Deus. Então a encarnação é o meio mais completo da revelação. Aqui, a revelação como um ato, junta-se à revelação como palavra. Jesus tanto falou a palavra do Pai, como demonstrou os atributos dele. Ele foi a revelação mais completa de Deus, porque ele é Deus. Então, é de suma importância que nós tenhamos isso em mente. Vou fazer aqui uma pequena pausa para respirar e saber se você tem alguma coisa para perguntar. O Ronaldo tem uma pergunta. Por favor, Ronaldo. Se for fácil, vai ficar comigo. Se for difícil, vai ficar com Dona Elizabeth. Já está dividida aqui a coisa. Pode mandar, Ronaldo. A pergunta vai ser fácil porque às vezes pode ser o ponto de vista, né, de ter a explicação correta. Parou? Ter a explicação ou assim que seja aplausível ou não. Por exemplo, aqui o versículo fala que havendo Deus falado pelos profetas, né? Deus falou e tudo que ele falou aconteceu, né? A Bíblia deixa claro que todos os acontecimentos, todas as revelações, todo o que foi revelado progressivamente já se cumpriu ou tem algo ainda a se cumprir? Ok, essa aí é a pergunta para Dona Elizabeth. Essa aí eu não tenho competência não, tem que ser com Dona Elizabeth mesmo. Então, vamos lá, olha só. São duas coisas que nós precisamos aqui ter em mente, né? A revelação progressiva, ela vem nos anunciando a redenção. Então, as promessas que nós temos da parte de Deus com relação à redenção, todas elas se cumpriram em Cristo e nós aguardamos a volta do nosso glorioso Redentor. Então, dentro do aspecto redentivo, tudo já se cumpriu, só falta agora a questão do Redentor. Dentro da questão histórica do propósito de Deus, eu aí confesso aos irmãos a minha limitação para poder dizer se dentro de todo o arcabouço teológico tudo cumpriu-se. Eu entendo que do ponto de vista do encaminhamento da história, ainda não. As coisas vão caminhando dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que ele estabeleceu. Mas a vontade revelada de Deus está finalizada aqui. Não existe mais nenhuma revelação, não existe nenhum acréscimo, não existe nenhum complemento. Aqui está o registro final da revelação de Deus. Mas nós ainda aguardamos novos céus e nova terra. Isso é uma promessa. Então, do ponto de vista do cumprimento, ainda não. Nós estamos no que nós chamamos na teologia do já e do ainda não. Mas a pessoa especialista para falar a respeito desse assunto é o reverendo Wendel, que tem um livro sobre o Apocalipse. Então, é ele que é a pessoa. E vocês, quando ele for dessa aula, vocês me chamam, que é para eu voltar aqui para poder pegar aqui os insights dele. Então, nós estamos aí nessa questão, nessa tensão do já e do ainda não. Temos o cumprimento cabal da história da redenção, mas aguardamos o nosso Redentor. Eu queria aproveitar aqui algo, no tempo que me resta, para trazer aos meus irmãos algumas informações muito precisas.
uma vez que eu já finalizei a questão da revelação especial de Deus. Eu disse aos meus irmãos que a Escritura ela é a palavra de Deus e ela contém o registro da revelação. E isso precisa ser bem explicado para não ficar nenhuma dúvida. Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, ele diz assim: a Escritura não é a revelação em si, mas a descrição, o registro que pode ser conhecido da revelação. Então vamos explicar isso aqui. 3 palavrinhas. Estão lembrados do cântico? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. As 3 palavrinhas são revelação, inspiração e iluminação. A da escola dominical é Deus é amor. Mas aqui hoje é revelação, inspiração e iluminação. Presta bem atenção. Nem tudo que foi revelado foi inspirado. Inspirado tem o sentido de preservado, de revestido contra erro, contra acréscimo, contra decréscimo. Então vamos ver aqui na prática. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 20, versículos 30 e 31. João 20, versículos 30 e 31. Olha o que diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Ou seja, Deus falou, Deus fez muito mais do que nós temos o registro, de forma geral. E aqui, de forma particular, Cristo. Isso é o quê? Revelação. Mas nem tudo que foi feito, nem tudo que foi dito foi preservado. É importante ter isso em mente. Não houve um registro de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus falou. Só houve o registro daquilo que é necessário para que nós possamos conhecê-lo como nosso Salvador. Então, você tem a revelação. Olha, por favor, o capítulo 21 de João, versos 24 e 25. Um irmão, por favor, pode ler em alto e bom som. Bom, aqui nós temos uma figura de linguagem, nós temos uma hipérbole, né? Para demonstrar que Jesus falou muito mais do que o que está escrito. Então, tudo que ele fez e tudo que ele falou é revelação. Mas somente o que foi preservado está dentro do bojo da inspiração. Então você teve revelação que não foi preservada pela inspiração. Nós tivemos pesquisa que foi preservada pela inspiração. Pesquisa não é revelação. É estudo, é pesquisa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Outro irmão faz uma leitura bem alta.
Ok, agora vamos aqui. Olha só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas está dizendo, Lucas que era médico, Lucas que era historiador, igualmente a mim me pareceu bem, preste bem atenção aqui, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas não teve revelação, Lucas teve pesquisa, porque muito provavelmente Lucas ingressou na campanha missionária de Paulo, já quando Paulo estava em Troade. É provável que tenha sido ali que Lucas entrou. Bom, nós estamos falando de Paulo, lá na frente, e Lucas está escrevendo sobre Cristo, cá atrás. Então Lucas não viu, Lucas não presenciou, Lucas não teve um sonho, Lucas não teve uma visão. Foi o que Lucas fez. Tomando como base os testemunhos oculares de quem viu, de quem ouviu, buscando os escritos, ele fez uma pesquisa e pela pesquisa ele está apresentando o seu resultado. Aí alguém pode dizer, isso aqui é inferior à revelação. A revelação é superior. Não. Por quê? Porque esta pesquisa foi protegida pela inspiração. Você vai ver que ele vai dizer o seguinte, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Vê que, embora João apresente a ideia de uma outra maneira, para que você creia em Cristo, e crendo em Cristo tenha vida eterna, Lucas vai dizer para que você, crendo em Cristo, se santifique, cresça, avance, permaneça, persevere. Então você tem revelação, que tem um caráter sobrenatural, mas nem toda revelação foi preservada. Você tem pesquisa, que é um labor humano, mas que pela inspiração foi preservada. Então você tem revelação, você tem inspiração e você tem iluminação. Vamos aqui, rapidamente, que eu já estou caminhando para o final. 2 Timóteo, abre aí sua Bíblia, capítulo 3, de 14 a 17. Segunda Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para salvação. As sagradas letras não é para curiosidade, não é para brincadeira, é para tornar alguém sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela foi soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, nós não temos mais revelação, nós não temos mais inspiração. A inspiração cessou, porque a inspiração é o meio de preservar a revelação. Seja ela sobrenatural, seja ela por pesquisa.
Então, não é correto eu dizer que a música X, ela foi inspirada. Ah, o cantor estava inspirado. Não, está errado, essa expressão não cabe. O pastor pregou bem hoje ele estava inspirado. Não, essa expressão não cabe. Deus inspira o pastor. Não, essa expressão não cabe. Não existe mais inspiração. A inspiração ela finalizou com o fechamento do cânon. Quando a Bíblia foi completada, a inspiração cessou. Porque a inspiração é o instrumento de Deus para a preservação da sua revelação. Bom, eu falei da revelação, eu falei da inspiração e agora vem a iluminação. Revelação acabou, inspiração acabou, só temos hoje iluminação. Iluminação é o instrumento mediante o qual Deus, através do seu Espírito, de forma sobrenatural, nos capacita ao entendimento da sua palavra. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver. Da mera letra, além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida, o pão és tu. Podes, assim, satisfazer, Senhor, também a mim. O que é isso? Iluminação. Então, iluminação é o meio pelo qual Deus faz com que a sua palavra seja compreendida, seja recebida e nós possamos praticá-la. Vou dar um exemplo prático. Quantos aqui, pergunta de prova, pergunta do Enem, fica ligado aí que é a pergunta do Enem. Quantos aqui ouviram com clareza, com nitidez, a leitura que foi feita pela irmã quando ela estava lendo Lucas? Quantos ouviram aqui com clareza? O senhor ouviu com clareza tudo que ela leu? Eu não consegui, porque tinha um ruído, tinha um som, o que a gente chama de microfonia, é isso? Microfonia, que acontece em todo lugar, toda igreja tem microfonia. Mas a microfonia, ela impediu que nós ouvíssemos a leitura, era um som que estava paralelo. Quando nós vamos fazer a leitura da Bíblia, sem a ajuda do Espírito de Deus, tem uma microfonia que a gente não consegue compreender nada. Está lendo, cognitivamente está entendendo, mas aquilo não faz efeito nenhum. Quando criança, né? Era muito comum, da minha avó, da minha mãe, esse menino, ele não ouve não. Estou falando com ele, estou falando, ele não ouve. Ouvindo eu estava, não era surdo. Aquilo só não estava fazendo efeito. Então nós ouvimos a Bíblia, mas não faz efeito. Só faz efeito quando o Espírito de Deus tira a microfonia, quando ele tira o ruído, quando ele tira tudo. Aí você entende e aquilo desce para o coração e faz efeito na vida. Então, nós não podemos orar por revelação, nós não podemos orar por inspiração, mas todos nós devemos orar por iluminação. Deus, ilumina minha mente, para que a tua palavra seja compreendida. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Versículo 18. A igreja pode ler conjuntamente? Salmo 119, versículo 18. Todos juntos. Desvendo os meus olhos
para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, se o Espírito de Deus não iluminar, nós não vamos compreender. Compreender de forma que atinja o nosso coração. Por isso tem gente que vem para a igreja, ouve o sermão, ouve outro sermão, ouve outro sermão e continua do mesmo jeito. É falta de conhecimento? Não. Conhecimento ela tem. É que o conhecimento não faz efeito. É que o conhecimento não alcança o coração. Para isso, só a iluminação do Espírito de Deus. Para desvendar os nossos olhos, para esclarecer a nossa mente, para quebrantar o nosso coração. Então nós devemos pedir a Deus por iluminação. De segunda a sábado, nós vamos pedir iluminação para o pastor. No domingo, a gente vai pedir iluminação para os ouvintes. Mas se quiser pedir para os ouvintes desde segunda-feira, também pode, não tem problema não. Mas pelo pastor, tem que ser de segunda a sábado, porque quando ele chegar no domingo aqui, ele já tem que estar iluminado. Agora tem um detalhe. Nós costumamos dizer que as marcas da verdadeira igreja são a fiel exposição e recepção das Escrituras. A gente só se concentra na exposição. A gente só bota a carga nas costas do pastor. Mas é a fiel exposição e recepção. Então, se você passa a semana toda sem orar pelo pastor, para que Deus ilumine a mente dele, para que quando ele abrir a boca, ele fale não o que ele quer, mas ele fale o que a palavra de Deus diz, aí nós estamos brincando. A gente vem para a igreja, a gente não ora, e a gente chega aqui e quer que as coisas aconteçam. A gente precisa orar durante a semana. Deus, fala com o teu povo. Deus, quebranta o coração do teu povo, porque se o Senhor não quebrantar o coração, não acontece nada. Deus, abençoe o pastor no seu estudo, no seu labor, na sua pesquisa. Deus abençoe. Mas nós temos um compromisso. Se o pastor vem para cá e prega sem se preparar, ele é irresponsável. Mas se o membro vem para cá sem orar, se preparando, ele também é irresponsável. Porque a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. E ela não é para brincadeira. Ela é a palavra de Deus. Ela é coisa séria. Então nós precisamos ter temor e tremor com a leitura e a pregação da palavra de Deus. Pedimos a Deus que Deus nos abençoe. São 10 horas, 45 minutos. Eu terminei a introdução e vou começar agora o primeiro ponto do estudo de hoje. Porque só deu tempo de eu fazer a introdução. Aí vocês escolhem, ou almoçam, ou eu fico. Ou vocês podem me convidar outra vez. Então eu acho que vai optar pelo almoço, Wendel. Você vai ficar com outro convite. A vocês a nossa gratidão. Deus abençoe. E não esqueçam de pedir a Deus. Deus, fale conosco por meio da leitura e da exposição da tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Que Deus nos abençoe. Amém.